Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Nama Pranavartaya Shuddhajnani Kamurtaye Nirmalaya Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Hoje a gente vai começar falando sobre Cogito ergo sum, uma das frases mais famosas da cultura ocidental, pronunciada por um carinha chamado René Descartes, sim, um dos principais proponentes da filosofia racionalista. É claro que tem Aristóteles, tem uma galera aí no meio do caminho, mas isso que a gente vai falar hoje é um pouco assim aterrador para uma cultura mais racionalista. Mas tudo bem, vai ser divertido. A gente tem muita a perspectiva de que quanto mais conceito e mais a gente analisa as coisas, mais elas se tornam compreensíveis, e isso deixa a gente mais tranquilo. Bom, então vamos começar a botar uma outra perspectiva aí em jogo. Quando a gente aterriza aqui, nesse planeta, supondo que a ideia de que a gente é uma alma seja válida, a gente fica aqui 50, 70, 90, 100. Mas, durante esse período, muitas vezes as pessoas com quem você vive, as situações com que você trabalha, etc., vão mudando. Mas a sua mente, não o seu cérebro em si, mas a sua mente, ela muitas vezes, mesmo que você mude de cenário, os seus problemas, dificuldades, questões te acompanham. Você já teve essa sensação de em algum momento estar ali e aquele problema se repetir da mesma forma, ou de uma forma muito ridiculamente parecida? Mesmo que a situação de contorno parecesse ser pessoas diferentes, etc. e tal. Então, essa característica de que a gente acaba repetindo padrões, vasanas, é uma coisa que não aparece tão, assim, escrito em letras fortes, mas nas entrelinhas você fala assim, nossa, parece que eu estou repetindo isso na minha vida. Essa sensação de ter um cheiro de que já viu aquilo é essa noção de vasana. Aquilo que você pega pelo cheiro, mas você não vê. Como se você estivesse passando num lugar, você sentisse o cheiro de uma planta ali, mas você não consegue exatamente ver quem ela é, certo? Dessa mesma forma, as impressões, elas permanecem na nossa mente. Elas dão o seu cheiro, elas dão a sua frequência, mas não são exatamente aquilo. Não são visíveis de uma maneira tão palpável. Isso daqui é uma área X no meu cérebro. Não é muito por aí que isso que a gente está falando aqui hoje entende como se funciona. É mais nesse aspecto de uma influência que está ali, mas a forma da gente perceber ela precisa estar com uma consciência um pouco mais aquele cheiro, aquela impressão, certo? Bom, quando a gente começa a olhar o mundo de uma maneira assim mais sutil, é possível que a gente comece a expandir um pouco essa noção do que sou eu, de um aspecto mais físico, denso, esse corpo, etc. e tal, para as emoções, sentimentos, sensações, etc. e tal, mas também para um princípio de energia, para um princípio de
consciência que governa tudo. Pode chamar isso de prana, pode chamar isso do que for. Mas em determinados estados meditativos, em determinados momentos de vivência profunda, a sensação é que tudo é apenas isso. Esse prana, esse atma, qualquer coisa que seja. E que, ao mesmo tempo, esse tudo é você. E você é esse tudo. Esse estado de vivência, ele acontece aqui e ali no nosso dia a dia, quando a gente está assistindo um show, tendo uma relação amorosa com alguém, vendo o nascer do sol. Acontece. Mas de uma forma assim que não é episódica, que é permanente, ela precisa ser praticada. E quando isso se torna mais nítido e cristalino dentro de você, a noção de que a gente é algo separado fica um pouco mais assim, esquisito. Isso quer dizer que na medida em que a gente vai se aprofundando em um caminho espiritual, a presença do divino, a vivência do divino se torna muito mais nítida, como se essas práticas fossem tirando as marcas de identificação com coisas pequenas, essas opacidades, e deixando a percepção mais cristalina, mais nítida. E aqui, quando a gente começa a vivenciar isso de uma maneira mais recorrente, isso passa a governar a forma como a gente vê o mundo. Por um certo sentido, agora vamos começar a fritar a racionalidade dualista, do tipo ou é ou não é, em cima de uma linha. Em um certo sentido, quando a gente começa a vivenciar essa espiritualidade, ao mesmo tempo, tudo é divino, a gente é tudo, e a gente também é partícula. A física quântica hoje em dia descreve algumas coisas malucas nesse sentido, mas a física cartesiana, newtoniana, etc. e tal, é mais ou A ou B. E isso, no nosso mundo macroscópico que a gente vive, tem a sua verdade, mas no mundo microscópico isso também, ou quântico, isso também não se sustenta como uma verdade. Estar e não estar ao mesmo tempo no mesmo lugar também é possível, numa frequência que nessa cultura védica a gente chama de sutil. Numa linguagem mais contemporânea, isso seria chamado de quântico. Então, no início de uma prática espiritual, é muito comum a pessoa começar a desapegar de alguns traços de identidade. Eu não sou essa pessoa com X anos de idade, eu não sou essa mente que tem determinadas sensações e emoções, eu não sou essa pessoa que buscava isso, etc. e tal. Vai começando a soltar algumas capas de identificação que estavam grudadas ali. Mas, ao longo do tempo, depois que esse processo teve sua validade, também, no final da jornada, há um outro lugar. Há um lugar onde tudo sou eu sou tudo, tudo é divino, o divino é tudo. De uma maneira vivencial e não de uma forma teórica. Entendi esse conceito. Não, é vivenciando isso a cada instante. Mesmo que caia um raio aqui, corte a cabeça, mesmo assim isso será vivenciado internamente como algo divino e isso não vai ter sofrimento. Então, o Janaka, que estava escutando isso do Astavaka, ele está nesse ponto de chegada, no ponto onde a vivência é completamente divina. Ele é ao mesmo tempo o divino abstrato, ele é ao mesmo tempo o divino
particularizado, as duas coisas racionalmente serem ao mesmo tempo, não parece ser muito razoável, mas ele ao mesmo tempo é partícula e é o todo ao mesmo tempo. A consciência dele consegue suportar esse grau de maluquice. Então, quando a gente tem a nossa mente num lugar menos espiritualizado, a gente acaba deixando no caminho, mas agora eu sou praticante de yoga, não sei o que. Mas agora eu sou vegetariano, não sei o que lá. Mas agora eu viajo para o lugar do retiro, mosteiro, não sei o que. E essas coisas acabam prendendo a mente. Isso daqui eu estou fazendo, então eu tenho que continuar fazendo. Isso daqui eu não posso deixar de fazer, isso daqui eu não posso fazer. Todos esses conceitos do do's and don'ts, do que você tem que fazer e do que você não deve deixar de fazer, acabam em um certo lugar deixando a tua mente mais protegida, mas depois de um tempo deixam ela mais restrita. E o que o Ashtavakra traz aqui deixe de lado todas as divisões na sua mente. Se elas são certas ou erradas, se elas são boas ou más, se elas são necessárias ou desnecessárias, se elas são importantes ou desimportantes, se elas são isso ou aquilo. Num determinado lugar da tua espiritualidade, é importante largar de mão todos os conceitos e apenas vivenciar o divino em todas as suas formas, sem que haja qualquer necessidade ou intenção de mudar isso ou aquilo. O estado de iluminação, o estado de completude, é o lugar onde não há nenhuma necessidade de algo que não está ali. Você está plenamente pleno em cada momento, em cada situação que está. Seja ela agradável ou desagradável. Porque esses conceitos de agradável e desagradável, eles já foram desimportalizados da história. O que significa que o princípio por detrás que gera esses desejos, esses certos e errados, que a gente chama de ahankara, ou ego, numa má tradução, ele se perdeu no meio do caminho. E sem o motor, o carro não andou. Então, o que o Ashtavakra traz aqui para o Dhyānika nesse momento é que todos os instantes onde a gente fecha muito em cima de um conceito, mas é porque eu sou isso, porque eu preciso daquilo, porque sem isso minha vida não vai dar certo, porque isso, daqui, aquilo outro. Toda hora que há muito certo e errado, seja do tipo, eu tenho que comer uma comida com especiaria, eu tenho que andar com pessoa que veste um hobby laranja, eu tenho que ir num lugar onde só tem gente com gravata, etc. e tal. A chance do mundo ao redor estar diferente daquela preconcepção é imensa. E isso normalmente gera frustração. Então, o Ashtavakra coloca para o Dhyānika que, nesse momento, você já pode se perceber enquanto divino. E você já pode se vivenciar enquanto divino. Sem que isso seja algo que vai te deixar empantufado de ego. Porque teu ego já solveu. Em um determinado momento, onde a vivência do todo como divino e a vivência do particular como divino já se tornam verdade interna, aí sim é possível dizer coisas do tipo: só há um caminho para o Pai, eu sou o único caminho. Nesse sentido, não foi Jesus que disse. Foi um princípio de consciência. Aqui está a verdade. Muitas pessoas ao longo da história disseram coisas parecidas. E que o Ashtavakra está dizendo deixa as coisas irem. Menos conceitos e mais vivência do divino. Jai Gurudev. Espaço Ayurveda, seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê.